Ó, ela deixou uma questão interessante aqui. Você quer falar um pouco sobre isso? Como deixar de lado esses vícios que a gente... Que vícios? Você pode especificar? Antes dela escrever alguma coisa, como você mesmo estava citando do violino, que ao invés de ficar com a mão, né, não sei se é assim, tá? Assim, já te deu algumas aulas. Ah, primeiro que eu tô fazendo com o direito, disfarça. Você fazer, tipo, imagino que seja assim, e aí você tava falando de fazer assim. Isso é um vício, por exemplo, você fazer muito tempo Sim, assim eu e pensei nisso, mas acostumar a fazer assim, sabe? Uhum. Tipo, como que eu me livro disso? Eu cheguei pra você pra fazer aula assim. Oi, Jackson, me ajuda. Como que eu me livro É, disso? então, tem é um jeito só. Você precisa aprender por que que está errado, aonde você vai chegar desse jeito. Ah, tá. Então é isso mesmo, de pegar o instrumento de uma forma errada. Você tem que entender aonde que está o erro, por que que está errado, né? Por que que você não pode pegar o violino assim? Se é mais gostoso, sei lá. Assim. Eu não acho, mas enfim, por que que está errado? Né? Você tem que entender o que que tá errado ali, aprender o que está certo, qual que é o jeito certo e o mais difícil, você tem que desaprender o errado para aprender o certo. Por quê? A gente é ser alma, né? A gente é intelectual, mas a gente também é corpo. Nosso corpo tem memória. Então, não adianta só você falar, se você está assim, seu professor fala, não, assim não, que vai dar X, X, X problema. Então, em direito, você tem que tocar assim. E só isso não vai adiantar. Você vai ter consciência. Você sabe que agora tem que deixar a mão assim. Só que agora o que você precisa fazer? Você precisa ir lá na pastinha de memória, né? Pegar a postura errada e você tem que arrancar aquela postura errada e colocar a certa. Se fosse simples assim, do jeito que eu fiz, ó, arranca aquela pastinha e coloca a outra lá na cabeça, fechou. Tava tudo certo. Mas o que que acontece? Quando você parar de prestar atenção, a sua mão vai voltar. Eu estou usando a mão, mas é a postura errada, né? Pode ser o ombro, né? Quando você parar de prestar atenção, o seu ombro vai subir. Aí, o que que você precisa fazer? Você precisa estar consciente de que sempre quando você não tiver consciente, você vai voltar para as velhas práticas. Você vai voltar para o vício. Então, você tem que estar consciente. Você precisa dar um jeito, né, Tem gente que faz isso escrevendo, tem gente que faz isso lendo sobre um determinado assunto, ou assistindo, por exemplo, violinistas tocando e prestando atenção na mão esquerda deles, né, que é essa mão aqui, para ele ficar se reestimulando que esse é o jeito certo, ó, a mão dele não tá torta do jeito que eu uso, ó, é como se você estivesse falando para si mesmo, né? Então você tem Você que vai sempre... adquirir um novo hábito, né? Sim, e o duro que o aprender errado, principalmente, por isso que eu falo que principalmente no início a gente precisa de um professor, porque o professor tem menos riscos, né? E o aprender errado vai fazer com que você demore o dobro de tempo para aprender certo. Porque se você demorou um mês para aprender essa postura assim, você está um mês tocando desse jeito, você não vai demorar menos que um mês para fazer isso aqui. Então você vai demorar uma conta, tá? Que eu estou criando, mas não é de um estudo específico. Mas você vai demorar um mês para lembrar, para ficar lembrando da mão ficar assim, e depois você vai demorar outro mês para guardar esse movimento. Então você tem que desconstruir o hábito anterior e construir um novo. Não adianta você só aprender do jeito certo, você tem que desaprender o jeito errado. Então, um exemplo concreto do que você vai ter que fazer. Você vai precisar estudar prestando o máximo de atenção. E sempre quando você perder a atenção, você não se mexe. Não se mexe, a questão da postura, né? Não se mexe. Opa, eu estava desatento. Aí você presta atenção na mão. Você está desatento, você prestou atenção na mão, tá, voltou, tá no lugar errado. Então você tem que ficar estudando consciente o tempo inteiro, então você precisa ter bastante determinação para você vencer isso o mais rápido possível, como se fosse você estivesse expulsando um vírus do seu corpo.